Mais um podcast da Deise Gouveia, Leiture-se, e hoje com uma convidada muito especial. Todos os convidados aqui são especiais, mas hoje é a Carol Sisson. Eu vou fazer uma apresentação dela e depois ela vai completar, tá bom? A Carol Sisson é gaúcha de Porto Alegre. E você veio cedo para cá? Como Nossa, foi? eu já vim, voltei tantas vezes. Ah, é? Eu nasci em Porto Alegre, aí eu fui gerada em Salvador, nasci em Porto Alegre, morei no Rio, depois nós fomos para São Paulo, aí voltamos para Porto Alegre e depois voltamos aqui para São Paulo. Brasileiríssima, mas ela mora em São Paulo. Agora mora em São Paulo. Ela é jornalista. A primeira formação dela foi em administração de empresas, mas é jornalista aos 35 anos. Depois fiz jornalismo no Mackenzie. Influenciadora digital, que ela não gosta de ser chamada assim, ela prefere blogueira, que eu fiquei sabendo agora. Ela é criadora do blog que leva o nome dela, e no blog vocês vão encontrar bem-estar, saúde, alimentação, beleza, de tudo um pouquinho. Lifestyle, e ela tá no Instagram, Carol_Sisson_. A gente está vendo acontecendo na televisão, Carol, um monte de influenciadores. Às vezes, de noite, eles foram dormir sem seguidores e de manhã eles acordam com 1 milhão de seguidores. Como é que é isso para você? Eu acho que tem alguns fatores envolvidos. Aliás, é complicado, acho que, falar sobre isso. Um deles é a identificação que o público tem. Assim, mais simples de explicar. Né? Às vezes a gente não entende o porquê. Mas, se a gente for pensar, a gente tem uma infinidade de pessoas aí. Então, por exemplo, vamos citar aí os BBBs, né? Os BBBs são os principais. Então, aí eles mostram a história de vida deles, o que eles passaram, as batalhas, os sofrimentos. Porque, na realidade, eu não assisto o BBB há algum tempo, tá? Eu também não, mas a gente sabe uma coisinha. Mas a gente sabe o que eles fazem. Então, a pessoa está lá assistindo, então se identifica com o sofrimento, com a história de vida, com as loucuras, fala, é a minha vida. Com os amores ali. Os amores, enfim. Vou seguir. Então, começa a seguir, né? Deixa eu olhar para as câmeras, que eu tô olhando para dentro. Ah, não, pode olhar também. E aí, começa a seguir, e eu acho que isso é um dos fatores. Também tem os fatores que a gente sabe que tem as compras dos seguidores. As compras, Também tem os fatores das agências que estão por trás. Quer dizer, tem vários fatores. E é assim que a gente vive, né? Um dia a gente não tem seguidor. E a gente aqui na batalha, né? Na batalha. Com conteúdo, com coisa para poder entregar. Lutando contra os algoritmos. E lutando sempre para o Instagram entregar para vocês, né? Na sua opinião, o que um perfil precisa para ter sucesso? Olha, sucesso é relativo. O sucesso que a gente pretende é assim, quem tem, por exemplo, você tem 100 mil seguidores. Tenho. Então, isso traz algumas, além de você estar com a visibilidade maior, pode trazer patrocínio, pode trazer apoio de alguns, como você tem da editora, né? Esse tipo de coisa. O que você acha que precisa ter? Olha, eu já tive mais sucesso, digamos assim. Na minha opinião, eu tinha sucesso quando eu tinha mais engajamento. Então, quando eu divulgava mais marcas, quando eu estava mais ativa, antes da pandemia. Então, quando eu viajava mais, quando eu mostrava marcas, eu acho que já foi uma época de sucesso. Hoje, eu não estou mais tão ativa no meu perfil. Então, eu tenho Ela lá os meus mudando seguidores, de carreira e a gente vai falar carreira. já sobre isso. Então, eu não tenho postado com tanta frequência, né? Hoje em dia também não tem tantos eventos como se tinha antes, não se chama tanta atenção do público, né? Não se tem a apelação como se tinha antes. Então, por exemplo, número de seguidores não significa sucesso, necessariamente. Então, às vezes, a pessoa tem 1000 seguidores, quem conversa comigo eu sempre falo. Você tem 1000 seguidores, você
pode ter muito mais sucesso do que eu que tenho 100 mil. Tá. Isso é da minha opinião, não estou falando É, da minha porque opinião o que das importa marcas. é o engajamento, é você entregar algum conteúdo e a Entendeu? pessoa te perguntar alguma coisa, essa Exatamente. troca que a gente está fazendo hoje aqui na live, isso que é importante, Então, por né? exemplo, eu tenho ciência hoje que eu não estou entregando tanto conteúdo, mas hoje não é a minha finalidade, não é o meu propósito estar entregando tanto conteúdo. Então, eu tenho a base que eu construí, eu tenho o meu material que eu construí, eu tenho o nome que eu construí, né? Mas não é o meu propósito. Entendi. Então, de repente, uma pessoa, por exemplo, eu entro no seu perfil, você tem menos seguidores que eu, mas você tem muito mais sucesso do que eu tenho. Entende? Número de seguidores... Não sei se eu posso chamar de sucesso, não, mas eu tenho mas, bastante assim, engajamento. É que eu número de seguidores não significa. E outra coisa, por exemplo, tem pessoas que têm 1 milhão de seguidores, 900 mil são comprados. Ah, isso é... Entende? Isso não tem sentido, não tem menor... não adianta. Não adianta nada. Tem que ser uma coisa orgânica, aquele que a gente vai construindo todo dia, que a gente vai se falando, que vai interessando, né? É isso que é importante. O que faz você seguir um perfil ou deixar de seguir? Quando eu recebi essa pergunta que vocês iam fazer, eu fiquei pensando. E eu já passei em diversas fases sobre essa, assim, durante a minha trajetória no Instagram. No Instagram, então, assim, eu já deixei de seguir por diversos motivos. Hoje, por que eu sigo e não sigo? Hoje eu sigo e não sigo porque eu estou focada em passar em concurso público. Porque eu estou focada em ter um determinado futuro para a minha vida. Então, eu deixei de seguir um monte de pessoas que não me acrescentavam nada. Então, hoje eu sigo pessoas que eu quero entrar no perfil dessas pessoas e poder olhar um conteúdo que me traga algo de válido. E não ficar sabendo da vida delas. E não saber para onde elas viajaram. E não saber que roupa que elas estão usando. E não saber o que elas tomaram no café da manhã. E você segue os perfis que... eu preciso entrar no Instagram e ver assim... Que matéria que vai cair, entende? No concurso. Esse tipo de perfil, que vão falar de concursos. Que vão falar de concursos. Ou alguma coisa que vai me acrescentar culturalmente. Isso é hoje. Não contra esse tipo de outras coisas, entendeu? Por exemplo, se eu quiser saber qual é a última moda em Paris, eu vou entrar no Google e vou pesquisar. Eu não vou mais procurar no Instagram. Hoje. Entendi. Mas pode ser que mude. Mas isso é hoje para mim. Tá. E você aí que está aí do outro lado, por que você segue ou não segue um perfil? Vocês podem também responder. Pergunta. Porque isso é interessante para nós. Eu até ia fazer um post outro dia. Eu falei, acho que eu vou fazer um post. Por que você segue ou por que você não segue? Aí eu falei, fiquei com medo. Eu falei, elas vão deixar de me seguir? Não, vai deixar de me seguir. A Paula tá fazendo uma pergunta aqui que eu achei interessante para você. Ela quer saber se você não acha que o conteúdo desses influenciadores digital caiu bastante. Caiu. E por quê? Eu acho que com o TikTok, quando começou o TikTok, caiu demais o conteúdo. E hoje qualquer coisa é conteúdo. Então, você respira diferente, virou um conteúdo. Cria uma dancinha diferente, é conteúdo. Né? Você faz... Então, tudo é conteúdo. Qualquer coisa é conteúdo. Não é que seja uma coisa ruim, entende? Porque tem muitas pessoas, eu falei isso no outro podcast, isso deu oportunidade para muitas pessoas terem sucesso e ganharem dinheiro. Isso é muito bom, porque tem gente que não ganhava dinheiro, que não tinha condição, ou, por exemplo, uma pessoa que mora lá na roça, não tem condição nenhuma, mora numa casinha simples, começou a fazer sucesso no TikTok e está ganhando dinheiro. Que bom para essa pessoa, sabe? Eu acho isso bom, não acho isso ruim. Mas mudou. Mudou.
Entendeu? Às vezes tem perfis bem rasos, que tem um monte de seguidores e que tem engajamento com uma dancinha, com uma historinha, com uma... Entende? Às vezes Mas, coisas até que a gente fala, nossa, mas isso... então, mas essa é a questão. A gente tem que ter cuidado como a gente coloca esse julgamento. Por quê? Porque para a gente pode ser raso, mas para uma pessoa que se identifica com esse perfil... É o perfil perfeito. É o perfil perfeito. E não é raso, é maravilhoso, entendeu? Que é a questão que a gente estava falando, por exemplo, da questão do BBB. Então, tem uma pessoa que está lá e está achando aquele personagem do BBB, porque são personagens que estão lá, não é uma pessoa real, entendeu? Está achando maravilhoso e está se identificando muito com ele. E vai seguir aquela pessoa. Então, tem essas coisas também. A gente tem que ter cuidado com o que vai falar de raso. Por exemplo, de repente, eu já segui em outras épocas influenciadoras que nas outras épocas eu achava tipo, elas tops, maravilhosas, incríveis. E que hoje eu acho fútil. Hoje eu jamais seguiria elas. Porque a gente vai mudando, né? Entende? Mas na época elas me acrescentavam. Hoje, se eu pegasse aquela Carolina, aquela Carol do passado, sabe assim, trocasse, eu falava, não acredito que eu seguia. Por quê? Eu falo assim, nossa, como eu era rasa, como eu era fútil de seguir. Entende? Mas aí a gente tem que ter cuidado com isso. A gente vai mudando mesmo. É verdade. Tem que ter muito cuidado, porque a história o que a pessoa amadurecimento tá vivendo, traz uma porção de coisa, a gente não sei cresce. se eu respondi. E tem uma outra pergunta da mesma pessoa. Ela quer saber se você, na sua opinião, a pessoa que quer ser influenciadora, ela nasce com esse dom ou é um talento que é aprimorado com o tempo? Então, tinha uma época, olha só. Paula. Tinha uma época que eu tinha o costume de dizer assim, eu nasci com o dom da comunicação. Eu nem sei se tem essa frase em algum lugar ainda escrito isso assim. Eu nasci com o dom da comunicação. Não é que eu não acredito que as pessoas nasçam com dom. Eu acho que tem pessoas que nascem com dom de alguma coisa. Mas aí, pesquisando, lendo, tal, porque eu sempre gostei muito de estudar e de pesquisar as coisas. Não sei aonde que eu li que a pessoa falava assim num livro. Ninguém nasce com... Tipo assim, você pode nascer com dom, mas tudo você aprende e aprimora. Isso, então, você pode nascer sem um dom e aprimorar e melhorar. É verdade. Depois que eu li isso, eu nunca mais falei que eu tinha dom de nada. Tudo você exercita a partir daquilo que você quer fazer. Exatamente. E nada é impossível. Nada. Então, eu, por exemplo, eu estava no Instagram, na moda, eu dançava, eu mostrava o look do dia. Hoje eu não faço tanto isso. Eu adoro moda. Veio aqui uma consultora de imagem, fiquei morrendo de saudade do meu tempo de moda, porque foram 35 anos gloriosos, que eu adorei ter participado. Tenho falado menos de moda, vou falar um pouco mais de moda para vocês a partir de algum momento aí, mas eu aproveitei aquelas pessoas que me seguiam, dando um outro tipo de conteúdo. Quando eu comecei, todo mundo falou assim, bom, você vai perder os seus seguidores, porque elas queriam só saber de moda. Eu aumentei. É lógico que todo dia sai gente, entra gente no perfil, você sabe, né? Tem gente que está mais interessado num assunto do que num outro. Mas eu acho que por exemplo, no meu clube de leitura, que somos em 150, eu tenho muita cliente da minha confecção. Então, elas continuaram, estavam na moda e continuaram a me seguir. Se tem alguma delas aí, um beijo para vocês, que eu adoro que vocês me sigam. Mas assim, respondendo, nada que não se possa aprimorar e se possa aprender a fazer. A preocupação dela é porque a filha está deixando os estudos de lado e quer seguir essa carreira, ela quer ser influenciadora digital. E ela fica preocupada, é isso. Se eu tivesse uma filha, eu faria de tudo para ela não ser influenciadora. Desculpa. Assim,
Ou que não fosse a prioridade dela. Ela pode tentar, porque é uma coisa, ela pode ser uma... eu acho que ela deve começar sem a formalidade, né? Ela vai tentando, porque está aí para quem quiser. Também proibir é pior, porque aí que ela vai querer mesmo. Então... Eu acho que se ela tem vontade, ela começa sem muita formalidade, e se ela tiver talento, alguém vai procurar ela, pode deixar. Todo mundo vai saber. Onde que você faz as suas pesquisas para os seus conteúdos do blog? Olha, eu gosto de pesquisar em artigos. Eu pesquiso no Google. Então, eu vou em artigos, eu pesquiso muita coisa em livros. Por exemplo, eu quero um assunto. Primeira coisa que eu vou ver são os livros. Que livros que estão falando sobre o assunto? Ah, legal. Primeira coisa. Depois eu vou ver artigos. E sempre primeiros artigos que são publicados lá fora. E essa conexão com essas editoras, como é que começou? Aconteceu. Eu comecei a receber as pautas das editoras e começou a me interessar muito. Eu tenho uma ligação com livros há muito tempo. Que bom. Então, assim, eu sempre fui muito estudiosa. Eu sempre fui aquela que sentei na primeira fileira, desde pequenininha. Eu sempre fui aquela CDF de sentar na primeira fileira, de não gostar de bagunça na sala, de dedurar os alunos do fundo. Sempre fui essa, entendeu? A chata da sala. E quando meu filho nasceu, eu sempre procurei dar livros para ele. Então, ele sempre teve livros e, graças a Deus, ele sempre eu ia gostou. perguntar mesmo isso. Como é que você incentivou? Quantos anos tem seu filho? 31 anos. Eu tive ele com 14 anos. Nossa, então, bem cedo. Bem cedo, mas era para ser, porque meu filho é tudo para mim. Que bom, deu tudo certo. Que bom. Deu tudo certo. E ele sempre gostou muito de ler. Não sei se teve alguma época que ele não gostou, deve ter tido alguma época, mas enfim, a lembrança que eu tenho é sempre ele com livros, e ele tem muitos livros. E hoje ele tem o hábito. Há muito tempo ele tem, e ele sempre está com livros. Dificilmente eu vejo ele com celular, eu vejo ele com livros. Ele mora com você? Mora comigo. E é isso, a gente em casa sempre foi da leitura. Hoje ele muito mais até que eu. E as assessorias sempre me mandando pautas, e na pandemia mais. E eu falei, nossa, estou recebendo essas pautas e uns livros super interessantes que eu queria ler, e eu comecei a ter esse contato com as assessorias. Eu falei, olha, você não quer, vamos fazer assim? Eu posto sobre a pauta, você me manda o livro, o que você acha? E começou. Claro, Carol, vamos fazer essa troca. E a leitura para você foi desde criança? Desde criança. Assim, a minha mãe nunca foi muito estudiosa. Se ela estiver, acho que ela não está assistindo porque ela está viajando. Ela não está aqui. Mas quando ela ver, ela vai dar risada. Ela nunca foi muito estudiosa, nem meus irmãos também não. Eu sempre fui a única estudiosa ali da família. Mas eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei. Sempre gostou. E continuei assim. Porque é importante, na infância é a melhor época para você adquirir o hábito de leitura. E assim, eu tive meu filho nova, fiquei um tempo sem estudar, porque a minha mãe falou, eu tinha muito leite, eu amamentei ele 1 ano e meio quando eu tive o meu filho. Então eu fiquei 1 ano em casa, mas assim que eu teve esse 1 ano, eu voltei a estudar, eu não parei de estudar. Fiz o meu 2º grau técnico. Quando ele ficava doente, que não podia deixar ele na creche, eu levava ele comigo. Quando eu pude, eu entrei na faculdade, que foi um pouquinho mais tarde. Isso lá em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Com 20 anos, mais ou menos, eu entrei na faculdade. E mais tarde eu fiz o jornalismo, com 30 e poucos anos. Que foi um pouco mais difícil para mim, porque eu estava um tempo parada, né? Foi mais complicado. Voltar a estudar ainda mais. Voltar a estudar é complicado. Eu fiz moda aos 45 e não foi fácil também, porque a meninada também dá uma isolada. E agora, no final do ano passado, eu fiz o Enem. Eu falei, vou fazer o Enem. O ano passado eu falei para o meu filho, vou ver como é que eu vou sair. Vou fazer o Enem, porque
Eu sempre quis fazer direito e nunca fiz, eu sempre fui deixando. Eu falei, vou fazer o Enem para ver como que eu... E eu fui bem no Enem. Falei, acho que é um sinal. Falei, quer saber? Eu vou estudar para concurso público. Agora vai ser a era dos concursos nesses próximos anos. E eu falei, eu não consigo me ver como influenciadora, não consigo me ver como... Não estou me enxergando como jornalista. Eu olhava para o futuro e me dava muita ansiedade. E eu tive muitas crises de ansiedade nos últimos anos. Eu acho que aí é que é a mudança de carreira. É você não se enxergar mais naquilo e se enxergar noutra coisa, né? Você está sonhando em estar nesse posto agora, né? E eu falei, o que eu vou fazer? O que eu preciso para o meu futuro? Eu preciso de algo que me dê uma paz, uma tranquilidade. E aí eu falei, eu vou estudar para concurso público. Não é fácil. Eu falei, maravilha, é isso que eu quero. Eu quero uma coisa que nunca... Você começou a fazer os concursos quando? Esse ano. Demora para sair resultado, mas demora para sair a vaga. Não é agora, pode ser que não seja esse ano que eu passe, pode ser que seja o ano que vem, pode ser que seja o outro. Não tem problema, eu tô aí. Estamos aí. Eu tô aprendendo. E a Débora está se identificando e ela queria saber se você poderia falar alguns perfis para quem quer prestar concurso, alguns perfis desses com conteúdo para ela seguir. Ela achou muito interessante e ela também está falando que faz essa triagem e esse filtro de não seguir qualquer um hoje em dia. Olha, se você entrar nas pessoas que eu tô seguindo muita gente boa, viu? Agora, de cor, eu não vou saber, mas eu tô seguindo... O que eu faço? Eu tô fazendo um cursinho, que você pode... Depois eu posso te passar, né? E assisto muitas aulas no YouTube também. Mas ali, as pessoas que eu tô seguindo são um dos melhores professores. E tem muita gente boa. Então, entra no perfil dela e vai lá nos seguidores. E eu olho sempre, vejo os professores ali, tem muito professor bom. Estou seguindo os professores maravilhosos. Qualquer coisa você me chama no direct que eu te passo. E a Tati está falando que vocês duas estão incentivando ela a fazer uma transição de carreira, porque ela não teve coragem ainda. E sabendo a história da Deise e agora a sua... Ela está se encorajando também a mudar de carreira. Olha, eu estou com 45 anos e esse ano eu faço 46. Muito jovem. Então, eu não me acho tão jovem, mas eu acho que... Eu vou fazer 67, mudei com 65. Então, sempre é hora. Sempre é hora. É hora. Algum livro que esteja assim na sua memória afetiva que você fala que você tem que ler? Nossa, eu já li tantos livros. Tem um que eu li, que eu não trouxe, que eu gostei muito, que é sobre trauma, que é de um médico, que acho que ele é na Irlanda, não, agora eu não vou lembrar o nome. Ele tá sendo muito falado. Agora eu não vou lembrar. Enfim. Então, pode ser um livro da tua infância, pode ser um livro da juventude. E O Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. Eu acho um livro fantástico. É um livro que eu lembro sempre. E é que agora minha mente... Sabe uma coisa que está piscando na minha mente? Políticas públicas. Que é uma matéria que eu estou estudando tanto. Só tem, assim, políticas públicas que eu estou amando estudar, inclusive... que eu até comento em casa, comentei com a minha mãe, com o meu filho, na teoria é maravilhoso, na prática nem tanto, né? Alguém te inspirou para você fazer o blog, para você ter o Instagram com esse perfil de influenciadora, e agora, para mudar de carreira, também alguém te inspirou? Olha, o blog surgiu através do Twitter. Através do Twitter? Eu trabalhava com beleza e eu sabia algumas coisas de beleza. E eu falei, não posso guardar. Eu sempre fui assim. Você trabalhava no quê? Eu trabalhava num salão. Um ex-namorado meu tinha salão, ele e a mãe dele. Uhum. E eu não queria ficar dentro do salão. Eu comecei a fazer cursos para trabalhar com editoriais e revistas. E aí eu conheci, nesses cursos que eu comecei a fazer,
Eu fiz cursos com Max Weber, com Duda Molinos, já falecido, maravilhoso, com Daniel Hernandes. E eles começaram a me convidar para fazer, tipo, eu fiz um editorial para a CA com Daniel Hernandes, fiz um curso com a Simone Barcelos. E esse gostinho de sair, comecei para o Fashion Week, né, São Paulo Fashion Week, que era, naquela época, era coisa, né, glamourosa. Falei, não quero ficar aqui dentro. Eu preciso sair daqui, né? E eu falei, eu não quero, e essas coisas que eu tô aprendendo, eu quero divulgar, não quero que fique para mim. Só para você. E aí tava aquele boom do Twitter. E eu comecei a pegar o Twitter, fiz um perfil e colocava as dicas de beleza ali, que eu sabia. E aí comecei a ter retorno dessas dicas de beleza. E aí tinha o Blogspot. E aí tava começando essa questão do blog, né? Algumas meninas tinham. O seu blog não é Blogspot, é? Na época era, porque não tinha um WordPress. Não tinha outro, é. Aí eu criei. Eu também tive Blogspot, agora é WordPress. Aí eu conheci nessa época, indo no Fashion Week, eu fui conhecendo jornalistas de moda. E aí que começou tudo. Aí eu conheci outras meninas que depois bombaram no YouTube, né? E fui indo. E aí você vai vendo uma ou outra. Eu lembro que foi a primeira vez. Aí não tinha eventos, né? Então a gente foi convidada para ir naquela feira, como é que é o nome? Até me esqueci, que tem de beleza no Center Norte, Beauty Fair. Então eles convidavam essas meninas antigas, que hoje algumas têm YouTube e outras não, ainda, né? São bem da antiga. E foi assim. Depois eu parei, porque todo mundo falava, isso não é trabalho. Ah, é? É. As pessoas que eu convivia falaram, isso não é trabalho. Que coisa, né? Isso não é trabalho que você está fazendo. Era assim. Com exceção do meu filho, né? Isso não é trabalho. Você tem que arrumar um trabalho de verdade. E aí eu parei. Não, e foi horrível, porque assim, eu parei. Quando eu resolvi voltar, as meninas estavam ganhando muito bem de vida. E eu olhava aquilo e falei, não é possível. Por que eu parei? Por que eu parei? Pois é. Pois é. E os livros? Vamos falar um pouquinho deles que você trouxe. Ela tem uma parceria com as editoras e ela vai falar um pouquinho dos que ela recebeu agora. Eu recebi alguns livros e eu trouxe para vocês para dar essa dica de leitura. Se vocês se interessarem, olha só, muito interessante. Torne-se um profissional. São livros que são lançamentos, tá? Acho que não tá tapando o meu rosto, né? Não? Tá. Esse livro aqui, gente, do Steve Pressfield, meu inglês é horrível, tá? Eu tô avisando. É um livro que ele é dividido em 2 etapas, mais ou menos. Ele conta a história de vida dele, como mais ou menos ele era antes de ser um profissional e até ele se encontrar profissionalmente. Então, ele dá umas dicas muito interessantes. Eu até marquei aqui algumas partes para a gente não tomar muito tempo. Então, ele fala, olha, você está vivendo uma vida de amador, então para você se tornar um profissional é grátis, mas vai te exigir um sacrifício. Não é fácil. Empenho, né? Tudo a gente tem que ter empenho, gente. Então assim, e eu achei essa frase, é uma frase que parece simples, mas não é. Não. Reflexiva. Reflexiva, né? Nada é simples, né? Então é muito interessante. Esse livro aqui, do Rei Dalio, não sei se eu falei certo, se meu filho estiver assistindo, ele vai me corrigir, porque toda palavra em inglês ele me corrige. Eu não consegui ler muito, até porque esse livro não é simplesmente para ler, ele é repleto de exercícios, tá? Então não é tão simples. Como é que é o título? Princípios, é um guia, então assim, todo ele, eu vou abrir aqui para vocês verem. E o Dalio, ele é considerado um dos maiores investidores financeiros do mundo. Então, o que ele faz aqui? Ele fala, ele ensina como você progredir com princípios, né? Progredir não só na vida, e ele fala que qualquer um pode fazer isso.
Então, são como se fosse dividido em metas. Exercícios. É muito interessante. Então, você vai fazendo os exercícios. Eu marquei também. Então, ele fala assim, ó, que até os melhores, os considerados os melhores, fracassam. Né? As pessoas com mais sucesso fracassam. Porque são os mais inteligentes, os mais inteligentes, sim. Eles arriscam mais, né? Então estão mais propensos ao fracasso. E aí também ele fala aqui, ó, que a gente reconhecer os erros é um processo natural, né? Então ele é um livro todo feito de exercícios, ó, tanto é que tem páginas em branco, porque você tem que ir respondendo. É muito bom. Esse aqui com participação da Oprah, que aí dispensa, construa a vida que você quer. Também eu marquei aqui uma parte que eu acho muito interessante. Pare de se importar com o que os outros pensam de você, que eu acho muito válido com o que a gente está falando, né? Ainda mais na era da internet. Também, esse é mais para você ler e pensar. E esse que é um dos meus preferidos do momento, que tem a ver com a minha fase atual, que é Dominando a Técnica dos Mapas Mentais, que é uma coisa que eu estou utilizando muito para estudar. Para ler mais rápido, né? Que ensina, que é uma ferramenta que está sendo muito utilizada. Eu estou louca para trazer alguém que tenha uma... 3 pessoas falaram que estão lendo, que é bom... Que é uma das ferramentas, inclusive não só para quem estuda, né? Até no trabalho você utiliza. Então, ele mostra aqui, eu vou mostrar aqui uma imagem, ó. Ele dá dicas de como você fazer, porque ele fala assim que não é um fluxograma, todo mundo acha que é fluxograma, um organograma, mapa mental, não tem nada a ver com isso. Então, ele ensina, porque esse cara é quem inventou os mapas mentais, né? E tá um sucesso esse livro. Eu quero trazer alguém que faça a leitura dinâmica, isso pelo menos para a gente conhecer, né? Porque a gente lê e acha que não leu tudo que tinha que ler. Nunca nós vamos ler tudo que temos que ler, né? Para dar tempo para ler, a gente precisa ler um pouquinho mais rápido, mas também sem tirar o prazer, hein? O prazer da leitura é a primeira coisa. Então, assim, eu li umas partes, não consegui ler tudo, como eu disse, eu estou estudando para concursos, então minha vida está bem focada nos concursos, mas são livros que valem muito a pena mesmo. Sucesso aí nos seus concursos. Eu quero te agradecer de você ter vindo, foi muito legal. Tem mais alguma pergunta? Então faz. Ela está falando que ela entrou aqui na live pela chamada, e a chamada dizia que os desafios dessa profissão. Então, ela queria saber para você, se você conseguisse elencar quais foram os desafios, vários desafios que você vê nessa profissão, que hoje em dia é almejada por muitos. Todo mundo quer ser influenciador. Então, quais são esses desafios? Olha, para mim, o maior desafio de todo, teve 2 desafios, tá, que eu enfrentei. Um foi o financeiro. Eu acho que você tem que ter uma vida financeira bem estruturada. Isso é muito importante, porque não é fácil. Então, ou você tem uma estrutura financeira, porque nem todas as empresas vão fechar trabalhos com você, a maioria faz parcerias. Então, você tem uma vida financeira estruturada, você está preparada? Porque isso, muitos podem falar assim, mas é legal ganhar produtos das empresas. Mas você... Ganhar produto não paga boleto. Não paga boleto. E isso vai mexer com a sua saúde mental. E a outra, que eu não sei como está hoje, mas quando eu estava mais ativa na parte de influenciadora, que ainda é cobrada, embora a gente tenha um padrão de beleza hoje que não é mais pré-estabelecido, é o padrão de beleza. Porque embora a gente tenha hoje vários padrões de beleza, mas tem muitas empresas que cobram sim que você tenha tal número de manequim, que o seu cabelo seja de tal forma, de tal cor. Então, assim, tem um nicho que vai te cobrar determinado padrão. Pode perguntar. Se você explicar
qual é a diferença de influenciador e blogueiro? Então, na minha opinião, é muito claro. Por exemplo, tem muita gente que fala assim, blogueirinha, blogueira. Para mim, blogueira é quem tem blog. É uma coisa... Mas para as pessoas, normalmente, não, entendeu? Banalizou. Hoje todo mundo fala, blogueirinha, blog, eu sou blogueira. Não, blogueira é quem tem blog. Influenciador... E tem uma coisa assim de blogueirinha, é moda. Né? Bem ligada à moda. Exatamente. Influenciador digital, todos que estão na internet estão influenciando de alguma forma. Se você pegar uma foto e tirar com batom, eu comprei um batom rosa, lançamento, vou tirar uma foto, vou pôr na internet e vou indicar, você nem precisa estar na profissão, mas você vai influenciando as outras pessoas que vão estar vendo. Quem gostou vai comprar. Vai comprar, porque você está influenciando. Está influenciando digitalmente. Assim como tem os criadores de conteúdo. Aí sim, você está criando conteúdo, que são os creators. Então tem, né? É que tudo é banalizado hoje em dia. Ou é o que eu digo, por exemplo, influenciadores. Todo mundo influencia que está à sua volta. Para mim são essas as diferenças, né? Mas aí você está sendo chata. É que para mim são essas diferenças, né? Por isso que quando me chamam de influenciadora, eu não corrijo as pessoas, mas eu não... para mim é meio incômodo, entende? Porque eu já não estou mais influenciando ninguém. Eu estou dando preferência ao meu blog, né? Outra coisa também que eu achei interessante, ela quer saber o seguinte, é a Maria, tá? Maria de Paula. Ela quer saber o seguinte, isso não é meio que culpa das marcas que só valorizam você de acordo com o seu número? As pessoas são números, ela tá falando. Também. Número de seguidores? Número de seguidores. Também. Então, as marcas só valorizam você se você tem número. Você não precisa ter conteúdo, é isso que ela tá falando. Olha, eu já trabalhei com marcas e com assessorias que cobravam da gente números. Então, era muito claro que era assim, para você fechar tal trabalho, você precisa de tal número de seguidores. Mas o mais importante, eu acho, que é o número do engajamento, né? É o quanto as pessoas engajaram com aquilo. E muito mais do que o número de seguidores. Sim, né? Mas tem que marcas... nem sempre são orgânicos, né? O meu perfil é orgânico, mas ele é pequeno. Mas tem marcas que já foram muito claras para mim, falando... por exemplo, eu indiquei tal amiga para fazer um trabalho. E aí foi bem claro, mas a sua amiga não tem um número de seguidores. Mas é todo dia isso. Aí eu falava, não, mas olha só, mas o perfil dela é muito orgânico. Não, mas fala para ela dar um jeitinho de ter mais números de seguidores. Ou seja, o problema dela não era o engajamento, era o número de seguidores. Não são todas, mas existe sim. Com certeza existe isso. A Juliana está querendo saber, e o futuro dessa profissão? Como vocês duas enxergam? Olha, eu posso ver que, por exemplo, no meu caso é trazer bem-estar, é trazer o que a leitura pode trazer para vocês, né? Eu tenho esse propósito. Eu, quando transitei de carreira, o meu propósito foi esse, porque era a minha paixão, o livro, e eu queria dar esse momento para ele. Então, meu futuro, eu acho que é continuar, é ter, por exemplo, hoje, no clube de leitura, pessoas que não liam e hoje leem, isso para mim é importante. É claro que dá trabalho, é claro que todo dia eu colocar conteúdo, eu estar no clube de leitura, isso é trabalhoso. Que eu gostaria de ter mais apoiadores? Gostaria, claro, não sei, mas eu acho que isso vai vir com o tempo, talvez com esse número maior. E para você? Eu acho que tem espaço para todo mundo, pode ser que se transforme ou não. Talvez haja uma mudança em algumas redes sociais, em alguns países, eu acho que vai ter, está tendo já. É preciso, né? E aquilo que você falou antes, eu acho que é bem importante, que o blog é seu e o Instagram não é.
Eu estava comentando com a Daisy, acho que antes da gente entrar, que... Por isso a importância do blog. Uma das coisas que eu valorizo muito o blog, para quem quer trabalhar nesse meio, o blog, quando você paga um domínio para ter o seu blog, o blog vai ser seu. E o blog, o Google ranqueia. Quando você coloca conteúdo, o Google está ranqueando e está te colocando sempre mais acima e está te tornando conhecida no Google. Ou seja, quando alguém pesquisar sobre você, você vai estar lá. O Instagram, não. Você não vai estar aparecendo cada vez... Tipo assim, ele não te coloca... hora que ele resolver que ele não vai... E a hora que ele resolver, eu não quero mais o perfil dela lá, ele vai tirar o seu perfil. E você vai perder. Ou se alguém invadir sua conta, você vai perder a conta. Então, por isso que é importante, por isso que eu dou tanta importância para o blog e tanta importância em ser blogueira. E também porque, por exemplo, no meu caso, que eu acompanho as visitas sempre estão aumentando. Mesmo se eu não posto com frequência, que está sendo o caso agora, porque eu estou dando preferência aos meus estudos, o conteúdo está lá, né? Meu público está lá. E o conteúdo também está lá, documentado. Olha, o meu blog é historiasilorotas.com.br. O da Carol é o nome dela. Blog da Carol Sisson. Sisson. Para mim é bem fácil achar. Vocês querem me achar, Carol Sisson. Meu é Histórias e Lorotas é facinho também. E mais uma perguntinha? Pode falar, pode fazer. A Sueli falou que a Carol fez o caminho inverso. Hoje em dia, todo mundo quer ser influenciadora. Ela não, ela era influenciadora e quer mudar agora. Então, para quem está entrando agora e que almeja isso, você tem algum conselho, alguma dica? Primeira dica é que eu não sei como que é a vida dela. Por exemplo, eu hoje, se eu fosse entrar, teria uma estrutura financeira. Primeira coisa. Segunda coisa, estaria numa terapia. Faria terapia, por exemplo, eu fiz tudo inverso. Eu me estruturei financeiramente depois. Eu entrei na terapia depois, quer dizer, eu precisei ver que eu não tinha, que tipo assim, eu precisei deixar minha vida financeira uma bagunça. Eu precisei ter crises de ansiedade e pânico para procurar uma terapia. Quer dizer, eu fiz tudo depois para, entende? Então, não estou dizendo que é tudo culpa de ter sido influenciadora, mas também teve. Então, eu acho que primeiro você estuda o mercado, se organiza. Tenha conteúdo. Veja o conteúdo que você quer investir. O nicho que você vai atingir. O nicho que você vai atingir e vai. Se é isso que você quer fazer, eu estava no caminho vindo com um taxista e eu falei assim, a coisa mais maravilhosa que tem na vida é você acordar e trabalhar com uma coisa que você gosta de fazer. É isso mesmo. Então, isso é o mais maravilhoso. Por exemplo, eu estou estudando para concurso agora. E é uma coisa que eu falo para o meu filho, eu estou amando estudar, está me fazendo tão bem, inclusive até eu falei para minha psicóloga, está me fazendo tão bem estudar, e é isso, é você ter amor e estar gostando do que você está fazendo, não importa o quê. Isso mesmo, pode isso já vai te dar... Em qualquer lugar que você queira estar. Essa é a terceira dica. Então, gente, a gente vai finalizando agora. Quem perdeu, vai no YouTube, que depois vai subir. Quem quiser fazer mais perguntas, pode mandar por direct. Eu estou disponível para responder. Isso mesmo. Para mim também, se quiserem mandar. E a gente está no blog, o meu é historiasilorotas.com.br, o dela é Carol Sisson. A gente está no Instagram, Daisy Gouveia Oficial, e Carol _Sisson _. Eu espero que vocês tenham gostado e até quinta-feira que vem. Um beijo para todas e obrigada por ter ficado até o fim. Tchau, gente. Obrigada.